Paulo escreveu muitas cartas às igrejas, mas antes de escrever ele precisou receber. Sua vida mudou porque, no caminho de Damasco, ele encontrou Cristo vivo. Ali não foram apenas palavras de homens que o alcançaram, mas a voz do próprio Jesus. Essa foi, em essência, a primeira carta que Paulo recebeu, não em pergaminho, mas no coração. Enquanto Paulo carregava cartas de autorização para prender cristãos, Jesus lhe entregou uma carta do céu, palavras de luz, de confronto e de transformação. Enquanto ele trazia ódio nos bolsos, Cristo escreveu graça em sua alma. Esse contraste mostra o poder da revelação. O perseguidor se torna pregador porque recebeu a mensagem diretamente de Cristo. As primeiras palavras de Jesus a Paulo foram duras. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa frase foi como uma carta aberta, expondo seu erro, sua cegueira espiritual e sua necessidade de salvação. Não era um convite suave, era um confronto divino. Aquele momento quebrou o orgulho e abriu espaço para a verdadeira fé. A carta que Paulo recebeu de Jesus não foi só para ele, foi para toda a igreja. Cada revelação que Cristo lhe deu se tornou doutrina, consolo e correção para nós. O evangelho que Paulo pregava não vinha de homens, mas diretamente do Senhor, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa carta celestial. Vamos entender como ela começou com confronto, continuou em transformação e terminou em missão. Uma carta escrita, não em tinta, mas em fogo, não em papel, mas na alma de Paulo. Toda carta tem um início, e a primeira linha da carta que Paulo recebeu de Jesus não foi um elogio, mas uma acusação. Quando Saulo viajava rumo a Damasco, carregando cartas humanas de autorização para prender e perseguir cristãos, foi interceptado por uma carta divina. Ela não veio em papiro, mas em voz e luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa pergunta é, em si, um confronto direto. Saulo acreditava estar servindo a Deus, mas na verdade lutava contra ele. Pensava que defendia a lei, mas estava resistindo à graça. Estava cheio de zelo, mas cego de discernimento. Jesus não se apresentou com suavidade, mas com choque. Porque a conversão verdadeira começa com o confronto da verdade. Esse chamado pelo nome, Saulo, Saulo, é o sinal de uma carta pessoal. Cristo não fala em geral, não acusa de forma abstrata. Ele vai direto ao coração. É uma convocação íntima, mostrando que Deus conhece cada perseguidor, cada rebelde, cada pecador por nome. O Senhor não apenas vê nossos pecados, Ele os confronta. E a pergunta, por que me persegues, revela uma realidade espiritual profunda. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Saulo pensava estar perseguindo homens, mas Jesus revela que cada golpe contra os santos era um golpe contra ele. Aqui está a revelação. Cristo se identifica com sua igreja. Ele sofre com os que sofrem. Ele é ferido quando seu povo é ferido. Esse confronto derrubou Saulo ao chão. A luz do céu o cegou. E ali, prostrado, ele percebeu que toda a sua justiça própria era pó. Essa foi a primeira lição da carta que Jesus lhe escreveu. Você não está lutando contra homens, mas contra Deus. Essa carta de confronto continua ecoando até hoje. Quantos vivem cheios de zelo, mas sem conhecimento? Quantos, em nome da religião, perseguem a própria verdade? Quantos acreditam estar certos, mas estão, na verdade, resistindo ao Espírito Santo? O confronto que Paulo viveu é o mesmo que precisamos viver: a queda do orgulho, o desmascarar da falsa justiça, a revelação de que sem Cristo estamos cegos. A carta do confronto nos lembra que não há encontro verdadeiro com Jesus sem queda. Antes de sermos levantados, precisamos ser derrubados. Antes de vermos, precisamos ser cegados. Antes de sermos usados, precisamos ser quebrados. Foi assim com Saulo. Ele caiu ao chão como perseguidor e se levantou, mais tarde como pregador.
Esse confronto também nos mostra que Jesus não negocia com o pecado. Ele o expõe. A pergunta não dava espaço para justificativas. Saulo não pôde responder com argumentos, porque toda a sua razão desmoronava diante da luz. A carta que Jesus escreveu em seu coração começava com essa sentença clara: você está errado. E é exatamente isso que fortalece a fé. Reconhecer a verdade, por mais dura que seja. Muitos querem cartas de consolo sem cartas de confronto. Mas a verdadeira graça primeiro fere, para depois curar. Primeiro quebra, para depois restaurar. Foi isso que Paulo experimentou. Esse primeiro capítulo da carta divina foi um grito de despertamento, não apenas para Saulo, mas para todos nós. Porque Cristo ainda pergunta: por que me persegues? Perseguimos a Cristo quando desprezamos sua palavra, quando rejeitamos sua igreja, quando escolhemos o pecado em vez da santidade. Essa pergunta é viva e ainda ecoa no coração de cada pecador que se encontra com a luz do Evangelho. O confronto de Damasco foi apenas o início, mas sem ele não haveria transformação. Foi a queda que abriu espaço para a fé. Foi a cegueira que abriu caminho para a verdadeira visão. Foi a pergunta que abriu espaço para a resposta, que mudaria a história. Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. A carta que Paulo recebeu de Jesus não terminou no confronto. Ela prosseguiu em transformação. Aquele que caiu como Saulo, o perseguidor, levantou-se como Paulo, o apóstolo. O milagre não foi apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de natureza. A carta de Cristo foi escrita não apenas em palavras, mas em sua própria vida. Após ser derrubado pela luz, Saulo ficou cego por 3 dias. Esse tempo de escuridão foi a preparação para uma nova visão. Ele, que se achava sábio e conhecedor das Escrituras, precisou ser levado pela mão como uma criança indefesa. Essa cegueira foi simbólica. Antes ele enxergava com os olhos da carne, agora aprenderia a ver com os olhos do Espírito. A carta da transformação começou a ser escrita ali. O orgulho de fariseu foi quebrado. A confiança na lei foi desfeita. A glória humana foi despedaçada. No lugar de um perseguidor arrogante, surgiu um homem dependente da graça. Essa é a marca da verdadeira transformação, não apenas mudar de comportamento, mas mudar de coração. O encontro com Ananias em Damasco foi outro capítulo dessa carta. O discípulo que temia Saulo foi usado por Deus para impor as mãos sobre ele, e algo como escamas caiu de seus olhos. Atos 9:18. Ali, Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Esse detalhe é profundo. O mesmo homem que respirava ameaças agora respirava o Espírito de Deus. O mesmo homem que derramava sangue agora derramava lágrimas de arrependimento. Paulo não recebeu de Jesus apenas uma repreensão, mas também uma nova missão. Em Atos 9:15, o Senhor declarou: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. A carta que começou com confronto se transformou em chamado. Jesus não apenas mostrou o erro, mas revelou o propósito. Essa transformação radical se tornou o maior testemunho do Evangelho. Quem antes destruía a fé, agora a edificava. Quem antes odiava os cristãos, agora os amava como irmãos. Quem antes carregava cartas de morte, agora escrevia cartas de vida. Esse contraste é a prova de que Cristo pode mudar qualquer história. E aqui está a lição: a carta de Jesus sempre transforma. Não há encontro verdadeiro com Ele que nos deixe iguais. A graça não é apenas um consolo, é um poder que nos refaz. Paulo testemunhava isso em 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não falava de teoria, falava de si mesmo. A transformação de Saulo em Paulo é também um aviso, porque muitos querem ouvir a carta de Jesus apenas como mensagem de conforto, mas não como palavra que exige mudança. Mas Cristo não veio apenas para aliviar,
Veio para transformar, e transformar significa morrer para a velha vida e nascer para uma nova. Paulo passou por esse processo. Aquele que antes confiava na lei agora vivia pela fé. O que antes buscava glória própria agora se gloriava apenas na cruz. O que antes tinha o coração endurecido agora chorava e se compadecia pelas igrejas. Essa é a obra que só Jesus pode fazer. A carta da transformação continua sendo escrita em cada vida alcançada pelo Evangelho. Hoje, não ouvimos a voz audível de Damasco, mas ouvimos a mesma palavra que confronta e transforma. Cada cristão que se arrepende, cada pecador que se rende, cada vida que muda radicalmente está experimentando a mesma carta que Paulo recebeu. Esse capítulo nos lembra: ninguém está longe demais para ser transformado. Se Saulo, o perseguidor, foi feito apóstolo, também nós podemos ser feitos novas criaturas. Se ele foi arrancado das trevas para a luz, também nós podemos ser. O Evangelho não apenas perdoa, ele transforma. E aqui está o confronto final deste capítulo. Será que temos permitido que a carta de Jesus transforme nossa vida? Ou ainda insistimos em viver como antes, apenas mudando a aparência, mas não o coração? Paulo nos mostra que a graça não é cosmética, é cirúrgica. Não remenda, refaz. A carta que Paulo recebeu de Jesus não terminou no confronto nem na transformação. Ela avançou para o chamado. O Senhor não apenas o derrubou, não apenas o regenerou, mas também lhe deu uma missão. Em Atos 9:15, o próprio Cristo declara: "Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel." Essas palavras são o coração da carta do chamado. Saulo, que antes levava cartas de condenação contra os cristãos, agora se tornava uma carta viva de Cristo. Não mais mensageiro da morte, mas porta-voz da vida. Não mais perseguidor da fé, mas proclamador do Evangelho. Essa é a grande inversão que só o Espírito Santo pode realizar. O termo vaso escolhido é profundamente simbólico. Um vaso não vive para si mesmo, mas para conter algo maior. Paulo não foi chamado para ser exaltado, mas para carregar o nome de Jesus. Seu valor não estava em si, mas naquilo que carregava. Em 2 Coríntios 4:7, ele escreveria: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós." Esse chamado não era leve. Jesus deixou claro que o custo seria alto. "Pois eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." Paulo foi chamado não apenas para pregar, mas para sofrer. Seu ministério seria marcado por prisões, açoites, rejeições e até pela morte. Mas ainda assim, ele abraçou esse chamado como honra, porque compreendeu que sofrer por Cristo é participar de sua glória. A carta do chamado também tinha um alcance universal. Paulo seria o apóstolo dos gentios, o pregador que levaria o Evangelho além das fronteiras de Israel. Seu ministério abriria caminhos para que a salvação chegasse a todas as nações. Ele, que antes queria limitar a fé aos padrões da lei, agora seria instrumento para expandi-la até os confins da terra. Aqui está uma verdade confrontadora. Todo chamado genuíno vem acompanhado de renúncia. Paulo não escolheu seu caminho, ele foi escolhido. Não definiu sua missão, ele a recebeu. O verdadeiro servo não negocia com Deus, ele obedece. Essa obediência custou a Paulo a vida, mas também lhe deu uma eternidade de glória. Esse capítulo da carta de Jesus também ecoa para nós, porque assim como Paulo, também somos vasos escolhidos. Cada crente foi chamado não apenas para crer, mas para carregar o nome de Cristo. Não há cristianismo sem missão. Não há fé verdadeira sem testemunho. Não existe discipulado sem renúncia. E aqui está a pergunta: temos vivido como vasos escolhidos ou como vasos vazios? Temos carregado o nome de Jesus ou apenas nossos próprios desejos? Paulo nos lembra que o valor de um vaso não está em sua aparência, mas no tesouro que contém. Se carregamos Cristo,
somos ricos, ainda que pobres. Se carregamos apenas a nós mesmos, somos vazios, ainda que pareçamos fortes. A carta do chamado é também carta de encorajamento, porque se Cristo chama, ele também sustenta. Paulo pôde enfrentar prisões, porque sabia que estava no centro da vontade de Deus. Pôde suportar açoites, porque compreendia que seu sofrimento não era em vão. Pôde permanecer fiel até a morte, porque tinha certeza da coroa que o aguardava. Essa mesma certeza precisa reforçar nossa fé hoje. O chamado de Cristo não é fácil, mas é glorioso. Não é confortável, mas é eterno. Não é terreno, mas celestial. E cada um de nós, ao receber esse chamado, precisa responder como Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Esse é o ponto central. Jesus não apenas salva, ele envia. Ele não apenas perdoa, ele comissiona. Ele não apenas nos transforma, ele nos torna instrumentos. A carta que Paulo recebeu de Jesus foi, acima de tudo, uma convocação para dedicar cada respiração, cada lágrima e cada gota de sangue à causa do Evangelho. E é por isso que, até hoje, seu exemplo reforça nossa fé. Porque a mesma voz que o chamou continua chamando a cada um de nós. Vaso escolhido, não para nossa glória, mas para a glória do nome que carregamos. Nenhum chamado pode ser cumprido sem sustento. E a carta que Paulo recebeu de Jesus não foi apenas de confronto e missão, mas também de graça. Porque Cristo não apenas exige, ele também provê. Não apenas envia, ele também sustenta. A frase que se tornou o resumo de sua caminhada foi uma linha dessa carta divina. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Paulo conhecia as suas limitações. Ele fala de um espinho na carne, algo que o atormentava e o mantinha dependente de Deus. 3 vezes pediu para que o Senhor o livrasse, e 3 vezes ouviu a mesma resposta: a graça seria suficiente. Essa foi uma das maiores lições de sua vida, e também da nossa. A carta da graça revela que Cristo não nos promete ausência de dor, mas presença de poder. Paulo não recebeu alívio imediato, mas recebeu força contínua. Não recebeu a remoção da luta, mas recebeu capacidade de suportá-la. Essa é a essência do Evangelho. Não é a ausência de fraqueza que glorifica a Deus, mas a presença da sua força em meio à nossa fraqueza. Essa resposta mudou a perspectiva de Paulo. Ele pôde declarar: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. O perseguidor transformado em apóstolo agora se alegrava não na sua capacidade, mas na sua incapacidade, porque entendeu que cada fraqueza era espaço para que Cristo se manifestasse. A graça não era apenas um conceito para Paulo, era uma experiência diária. Foi a graça que o sustentou em naufrágios, em açoites, em prisões, em noites frias e solitárias. Foi a graça que lhe deu força para escrever cartas quando os olhos estavam cansados e as mãos algemadas. Foi a graça que lhe deu canções em Filipos, mesmo com as costas feridas. Foi a graça que o fez resistir diante de governadores e reis. E aqui está a verdade confrontadora: a graça só é suficiente para quem reconhece a própria insuficiência. Muitos não experimentam esse poder porque ainda confiam em si mesmos. Paulo precisou ser despido de toda autossuficiência para aprender a depender. A carta da graça ensina que não é nossa força que cumpre o chamado, mas o poder de Cristo em nós. Essa palavra também revela que a fraqueza não é maldição, mas oportunidade. O mundo vê a fraqueza como derrota. O Evangelho a apresenta como altar. Paulo descobriu que quanto mais fraco estava, mais forte se tornava em Cristo. Porque a força do céu não se manifesta nos orgulhosos, mas nos quebrantados. A carta da graça continua viva hoje. Quantos de nós oramos pedindo para Deus remover dores, mas Ele responde com algo maior: minha graça te basta. Quantos pedem por atalhos, mas recebem resistência para perseverar? Quantos querem alívio, mas recebem poder? Essa é a lógica da fé.
O Senhor não nos livra de todas as tempestades, mas caminha conosco no meio delas. Essa graça não é apenas suficiente, é abundante. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo declarou: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo." Cada linha de sua vida estava escrita com essa tinta invisível, graça. E essa mesma graça que escreveu a história de Paulo está disponível para nós. O mesmo Cristo que disse: "A minha graça te basta", diz isso hoje a cada coração aflito, cansado e fraco. Não precisamos de mais força própria, precisamos de mais dependência. Porque quando acabamos, Ele começa. Quando nos esgotamos, Ele se manifesta. A carta da graça é, portanto, a resposta divina para todo cristão que se pergunta: como vou conseguir? A resposta é clara. Não é você, é Cristo em você. Não é sua habilidade, é sua graça. Não é sua perfeição, é sua suficiência. A carta que Paulo recebeu de Jesus não falava apenas de confronto, transformação e graça. Ela também falava de comunhão, de uma vida totalmente unida a Cristo. Esse capítulo foi escrito não em um único momento, mas em toda a sua caminhada. É resumido em uma das declarações mais conhecidas do apóstolo: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Filipenses 1:21. Essas palavras não são poesia, mas realidade. Paulo não via sua vida como própria, mas como propriedade de Cristo. Depois de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. Cada respiração, cada viagem missionária, cada carta, cada lágrima, tudo era expressão dessa comunhão profunda. A carta que ele recebeu não foi escrita para um instante, mas para moldar sua existência inteira. A comunhão de Paulo com Cristo era tão intensa que ele podia dizer em Gálatas 2:20: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Aqui está o ponto central. Ele não apenas acreditava em Jesus, mas vivia em Jesus. Não apenas seguia uma religião, mas compartilhava de uma vida. Essa comunhão era resultado da carta escrita em seu coração, porque Jesus não o chamou apenas para servir, mas para estar com ele. A missão vinha da intimidade, e não o contrário. Paulo pregava com autoridade porque falava de alguém que conhecia. Ele não proclamava teorias, mas testemunhos de uma vida em união com Cristo. A carta da comunhão também o sustentava em meio às prisões. Ele podia estar acorrentado, mas dizia: "Estou preso por causa de Cristo." Efésios 3:1. Essa consciência transformava cada sofrimento em oportunidade de comunhão mais profunda. Ele não via a dor como castigo, mas como participação nos sofrimentos de Cristo. Filipenses 3:10. E aqui está o segredo espiritual. A comunhão verdadeira com Jesus nos leva a viver uma vida onde tudo gira em torno dele. O viver é Cristo. Isso significa que cada decisão, cada escolha, cada passo é medido pela sua vontade. O morrer é ganho. Isso significa que até a morte perde seu poder porque se torna porta para estar com ele para sempre. Essa carta da comunhão é confrontadora porque expõe nosso cristianismo superficial. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não como vida. Querem Cristo como escape, mas não como centro. Paulo nos mostra que não existe fé verdadeira sem comunhão profunda. Cristo não é acessório, é essência. Não é parte da vida, é a vida. O que fez Paulo resistir ao frio da prisão, às correntes de Roma e ao desprezo dos homens foi essa comunhão. Ele sabia que não estava sozinho. Em 2 Timóteo 4:17 declarou: "Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem." Esse é o poder da comunhão. Mesmo quando todos nos abandonam, Cristo permanece. Essa carta ainda é escrita em cada cristão que decide viver assim. Quando colocamos Cristo no centro, tudo muda.
A vida deixa de ser sobre nós e passa a ser sobre Ele. Nossos planos se tornam secundários. Nossas vontades se rendem. Nossa identidade é redefinida. É isso que Paulo quer dizer quando afirma: o meu viver é Cristo. E aqui está o chamado. Será que temos vivido essa comunhão, ou ainda insistimos em viver para nós mesmos, apenas invocando o nome de Jesus quando nos convém? A carta da comunhão exige a entrega total. Não há meio termo. Ou Cristo é tudo, ou ainda não entendemos o Evangelho. Essa carta escrita no coração de Paulo é também para nós. O mesmo Jesus que o transformou em vaso escolhido nos chama hoje para viver em comunhão com Ele, não para termos uma vida religiosa, mas uma vida cheia da sua presença. Não para apenas conhecermos a doutrina, mas para experimentarmos a intimidade. E no fim, esse capítulo da carta só pode ser resumido assim: a vida cristã não é sobre nós, é sobre Cristo em nós. Toda carta que começa em confronto precisa terminar em esperança. E a carta que Paulo recebeu de Jesus, escrita em cada lágrima e em cada batalha, alcança seu clímax no final de sua vida. Já velho, preso em Roma e próximo da morte, Paulo escreve a Timóteo e resume sua caminhada com uma frase que ecoa até hoje: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essa declaração não é arrogância, mas testemunho. É como se Paulo mostrasse a carta que Jesus lhe escreveu e dissesse: tudo o que ele prometeu cumpriu, tudo o que ele disse sustentou. Eu estou chegando ao fim, mas a fé continua intacta. Esse é o selo da esperança, a certeza de que nada foi em vão. A esperança de Paulo não estava em escapar da morte, mas em receber a coroa da vida eterna. Ele continua no verso seguinte: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A carta que começou com luz em Damasco, termina com luz eterna na glória. Esse testemunho é confrontador, porque mostra que a verdadeira vitória não é evitar as batalhas, mas permanecer fiel nelas. Paulo não disse: nunca caí. Ele disse: guardei a fé. Esse é o ponto central. O que importa não é sair ileso, mas sair fiel. Não é não sangrar, é não desistir. Não é nunca chorar, é nunca negar. A carta da esperança nos mostra que o fim da jornada é mais importante do que o começo. Saulo começou como perseguidor, mas terminou como pregador fiel. Começou respirando ameaças, mas terminou entregando sua vida em adoração. Começou derrubando cristãos, mas terminou edificando a igreja com seu próprio sangue. Isso é esperança. Deus pode mudar o final da história. E essa esperança não era só para Paulo. Ele deixa claro: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, essa coroa não é exclusiva, é promessa para todos que perseverarem. A carta que Jesus escreveu em Paulo se estende até nós. O mesmo Cristo que o sustentou até o fim, promete sustentar cada um de nós. Essa esperança confronta nosso imediatismo. Vivemos em uma geração que quer recompensas rápidas, mas Paulo nos lembra que a verdadeira recompensa é eterna. Ele não olhava para a aprovação dos homens, mas para o reconhecimento do Senhor. Não buscava aplausos terrenos, mas a coroa celestial. Esse é o padrão da fé: não viver pelo agora, mas pelo porvir. E aqui está a chave: a esperança não é apenas consolo para o futuro, é força para o presente. Paulo enfrentava prisões, açoites e perseguições, porque sabia que havia algo maior adiante. Sua esperança era combustível. Ele mesmo escreveu em Romanos 8:18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A carta da esperança também nos lembra que a morte não é o fim. Para o mundo, a morte de Paulo seria derrota. Para o céu, foi triunfo. O martírio não apagou sua história, selou-a. O sangue derramado não foi fracasso, foi semente. Essa é a lógica do Evangelho.
A esperança transcende até a morte. E aqui está o confronto para nós. Será que temos vivido com essa mesma esperança? Ou estamos tão presos às coisas terrenas que esquecemos da coroa eterna? Paulo nos mostra que a fé verdadeira só é reforçada quando olhamos para além da vida. Sem esperança no porvir, a fé se torna frágil e facilmente vencida. A carta da esperança nos chama a viver como quem já sabe o final da história. A vitória não está em duvidar menos, mas em confiar mais. Não está em fugir da luta, mas em permanecer nela. Não está em evitar a cruz, mas em abraçá-la com os olhos fixos na glória que vem depois. E assim, Paulo nos mostra que a última linha da carta que Jesus lhe escreveu foi escrita com a tinta da esperança. Ele combateu, terminou e guardou, e agora nos entrega essa mesma carta para que também possamos chegar ao fim e dizer: guardei a fé. Se a carta que Paulo recebeu de Jesus começou no confronto e se desenvolveu em graça, missão e esperança, seu último capítulo aponta para a eternidade. Porque toda a caminhada de fé tem um destino, e todo sacrifício do Evangelho tem uma recompensa. Paulo entendeu que o fim não era morte, mas vida eterna. Não era derrota, mas glória. Não era escuridão, mas coroa. Ele escreveu em Filipenses 3:20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa frase mostra que Paulo não caminhava olhando para Roma, nem para Jerusalém, mas para a Nova Jerusalém. Sua identidade não estava em ser cidadão romano ou judeu fariseu, mas cidadão do céu. Essa era a carta da eternidade escrita em seu coração: viver no mundo, mas pertencer ao reino eterno. Paulo sabia que essa herança não era apenas para ele. Em Colossenses 3:4 declarou: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Essa é a promessa. Todos os que permanecem fiéis compartilharão da mesma glória. A eternidade não é prêmio exclusivo de apóstolos, mas destino de todo filho de Deus. Essa certeza foi o que deu sentido à sua entrega radical. Por que suportar prisões, açoites, fome, nudez, desprezo? Porque havia uma herança maior. Por que gastar sua vida em viagens missionárias, enfrentando perigos de rios, de ladrões e de falsos irmãos? Porque havia uma cidade eterna esperando. Paulo entendeu que os sofrimentos do tempo presente não poderiam ser comparados à glória futura. Romanos 8:18. Essa carta da eternidade nos confronta porque expõe nossa visão curta. Muitos querem herança aqui, querem coroa aqui, querem vitória aqui, mas Paulo aponta para o céu. Ele nos mostra que a verdadeira riqueza, a verdadeira coroa e a verdadeira vitória não estão neste mundo, mas no mundo vindouro. A herança dos que permanecem fiéis é incorruptível. Ele escreveu em 1 Coríntios 9:25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Enquanto o mundo busca medalhas que enferrujam, aplausos que cessam e tronos que desmoronam, o cristão luta por uma coroa que nunca se apagará. Essa é a carta da eternidade. Lembrar que a vida aqui é passageira, mas a glória que nos espera é eterna. E aqui está o confronto. Será que temos vivido como quem tem essa herança? Ou ainda nos apegamos às coisas terrenas como se fossem tudo? Paulo nos mostra que só quem fixa os olhos na eternidade consegue viver com coragem no presente. Porque quando sabemos que a morte não é o fim, não temos medo de viver intensamente para Cristo. Essa carta da eternidade também revela que a herança não é apenas lugar, mas presença. O céu não é apenas um destino, é o encontro eterno com Jesus. Paulo ansiava não apenas pela coroa, mas pelo Rei. Em 2 Coríntios 5:8 ele afirmou: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. A eternidade é, sobretudo, comunhão plena e perfeita com Cristo, e essa promessa não é simbólica, é real. O mesmo Jesus que encontrou Paulo no caminho de Damasco é o que o recebeu na glória. O mesmo Cristo que o sustentou nas prisões é o que lhe entregou a coroa.
Aquele que escreveu a carta em sua vida foi o mesmo que assinou seu final com a palavra vencedor. Hoje, essa carta continua sendo entregue a cada crente fiel. A mensagem é clara: permaneçam firmes, porque há uma herança guardada. Perseverem, porque a coroa está preparada. Resistam, porque a vitória já está garantida em Cristo. Assim, a carta que começou com luz em Damasco, termina com luz eterna no céu. Paulo caiu no chão diante da glória, mas se levantou para viver em missão. Terminou sua carreira em cadeias humanas, mas entrou na eternidade em liberdade gloriosa. E aqui está a última linha dessa carta divina: a eternidade é a herança dos que não desistem. Se esta carta de Paulo falou com você, não saia daqui sem responder. Escreva nos comentários: quero guardar a fé até a eternidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado da herança eterna. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, porque a verdadeira vitória não está em conquistar este mundo, mas em herdar o reino eterno que Cristo preparou para os fiéis.